Dani, você tocou em vários pontos importantes que eu quero continuar, mas acho que um ponto que chama muita atenção a gente vê, né? Essa visita agora é a primeira desde a eleição do terceiro mandato de Xi Jinping, né? A primeira visita dele, ele vai para a Rússia. Queria entender se você vê um sinal ali, se realmente tem um sinal, apesar de vir com esse, né, discurso de ser um negociador, como a gente falou ali, em relação à paz, a um cessar-fogo, que para ele, para a China em si, não seria, né, nenhum ponto positivo que Vladimir Putin saia como perdendo essa guerra. Até ontem, no primeiro dia do discurso, ele elogiou o Putin, diz que acredita que o Putin vai ser reeleito, lembrando que tem eleições na Rússia no ano que vem. Mas eu queria entender, porque aí do outro lado, a gente vê ali, a Casa Branca até trouxe ali uns pontos, né, falando que isso não se passa realmente aí de uma grande estratégia, que essa visita aí realmente possa, na verdade, né, ser aí uma tática de protelação. Você pontuou em relação a desviar a atenção sobre Taiwan, mas olhando, né, para este cenário, para esse tabuleiro de xadrez, como eu gosto de chamar muitas vezes essas questões geopolíticas, o que a China sairia ganhando em estar, neste momento, se posicionando ali, dando um sinal com essa visita ao Putin? Paula, essa é uma pergunta, não é? Que a gente precisa também analisar vários pontos. Porque para a China, nesse momento, que está tentando, não recaminhar a sua economia, porque eles precisam se recuperar, afinal passaram muito tempo fechados por conta da Covid, não é? Uma política pública ali que foi escolhida de uma forma inadequada. Logo depois, tá? Eles estão tentando se recuperar. Vem o incidente com relação aos balões. Né? Então, por mais que exista, por um lado, essa necessidade da China, não é, fortalecer a sua relação estratégica com a Rússia, também existem as necessidades econômicas que não podem ser deixadas de lado, né? Então, o que eles têm são essa dicotomia e saber equilibrar isso, porque se eles colocam uma força ou um posicionamento mais contundente pró-Rússia, né, isso pode também abalar as suas relações econômicas com os Estados Unidos e com a China. Mas, obviamente, que para os Estados Unidos e para a China levantar sanções contra a China, eles também perdem economicamente. Como você bem fala, é um tabuleiro de xadrez, né, que tem várias bombinhas ali no meio. E qualquer posicionamento errado, né, aí a gente pode ter grandes repercussões econômicas no mundo inteiro. E o que a gente menos precisa nesse exato momento são mais elementos para abalar a economia do mundo. Mas o que eu vejo neste momento é que, sim, a China vem para fortalecer essa cooperação estratégica com a Rússia, não vai deixar de meio que deixar no ar assim, bom, nós estamos com a Rússia, mas ao mesmo tempo nós queremos a paz, nós não queremos guerra, não é? Tanto que o Xi Jinping está avaliando a possibilidade de fazer uma chamada com o Zelensky para tentar dar um ar de neutralidade, né? Então eles estão pensando muito bem. Por um lado, você tem essa reunião com Putin e por outro, ouvir o que o Zelensky tem a dizer, não é? Só o fato de ele se colocar à disposição para fazer essa chamada e para ouvir o Zelensky também é um recado que se dá. Bom, nós estamos tentando sim ser um mediador. Mas olha só, mais um dado interessante, porque estatisticamente a China é um péssimo mediador de conflitos. Porque eles já tentaram mediar, tá, um conflito em Mianmar, já tentaram mediar os conflitos antigamente no Afeganistão, não deu certo, e vários outros conflitos que eles também tentaram mediar que não tiveram sucesso, um outro pontualmente, mas estatisticamente eles não são, eu diria assim, bons nessa questão de mediar conflitos internacionais. Isso não quer dizer, claro, a gente nunca pode subestimar, não é, um país, alguém, uma liderança, de poder, sim, se colocar à mesa de negociação e poder, claro, fazer uma mediação, não é? Mas, estatisticamente, eles não conseguem, não é, avançar em negociações de paz e não conseguem, por fim, fechar uma negociação. Mas porque eu sempre vejo que os chineses, eles olham para si, para o seu posicionamento, se aquilo é interessante ou não.
Portanto, o avanço da negociação de paz, isso vai depender do interesse da China, se protelar realmente essa guerra é mais interessante para eles ou menos interessante. Né? Então fica essa questão. Quando a gente fala de um mediador de conflitos internacionais, normalmente nós temos que trazer, não é, um país ou uma liderança internacional, não é, que esteja fora do conflito, mas que entenda, tá, a conjuntura local ou que esteja mais próximo dali da região, para que você consiga avançar de alguma forma e seja bem aceito por ambos países, né? Então, é algo que a China pode se colocar nesse papel, mas ainda assim ela vai mediar a partir dos seus próprios interesses e vai dosar as negociações a partir disso, se é bom ou não para eles a guerra da Ucrânia. Nada vem de graça, né, Nada Dani? vem de graça. Uma das críticas ali, principalmente em relação à Casa Branca, sobre o plano que foi apresentado, né? Esse plano apresentado por Xi Jinping, inclusive eles vão se reunir para discutir, acho que, pontos aí deste plano. Porém, uma das questões ali, eles falam muito no plano em respeitar a soberania de todos os países e condena também o uso das sanções unilaterais. Você acredita que isso, né, este plano em si, apesar de você falar, né, que eles não têm esse know-how, vamos dizer assim, dessa experiência de intermediador, mas isso poderia ser uma crítica velada da China em relação aos aliados da Ucrânia, do Ocidente, por exemplo? Olha, sem dúvida parece, né? Sem dúvida parece, porque ele coloca pontos ali que são quase recados para as relações internacionais para os demais países, não é? Porque ele diz o seguinte, bom, se essa mesma conjuntura acontecer com a China no conflito com Taiwan, por exemplo, né, ele já está dando recado, bom, sanções não vão adiantar. Não é? O que nós temos que avançar são nas negociações. Então, eu vejo também, eu tenho essa mesma leitura que a sua, Paula, que isso é um indicador e, na verdade, a própria China se colocando, qual é o seu posicionamento para os demais países. Isso não só com relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, não é mais os conflitos em gerais que precisam ser, que precisa ter uma solução por fim, não é? Mas eles, claro, são contra as sanções, porque eles vão ser contra as sanções no caso da China, né? Eles já estão sofrendo com sanções mais pontuais por conta, especialmente, do episódio dos balões, né? E surgiram algumas sanções a partir disso. Então, eu também vejo que acaba sendo um recado, especialmente para os Estados Unidos e para a Europa, né? Sobre como se deve lidar nas relações internacionais. Agora, é claro que fica uma questão ali, que eles colocam, né, o respeito à soberania, mas não falam, por exemplo, da Rússia retirar suas tropas, né? Como você mesma falou. Então, como você está tratando de soberania, na verdade a China então está considerando os territórios que já foram ocupados pela Rússia, não é, lá na Ucrânia, como sendo russo. Então aí nós já temos um posicionamento muito claro da China com relação à guerra em si, ao conflito em si, não é? Agora, é claro, se a gente pudesse, não é, intermediar, ou se eles falassem de uma forma mais clara, bom, primeiro, a Rússia retira as tropas, quais são as concessões que a Ucrânia também pode relevar com relação ao conflito, a própria OTAN, não é, a interferência da OTAN na região. Então, são questões que poderiam ser negociadas, não é? Mas ali eles já colocaram um ponto que para a Ucrânia não tem negociação. Não é? Que é a anexação do território.